Quer aprender como calcular montante em juros simples? Pode entrar, você está na sala certa. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Antônio Pedrosa e este é o Sala de Valor, um canal destinado a desenvolver conteúdos de economia e finanças que irão te ajudar na formação financeira básica. Vamos lá? Vamos responder essa pergunta? Para isso, dividimos em duas videoaulas. Na primeira videoaula, que é esta, falaremos sobre a fórmula principal e, em seguida, a dedução para a fórmula principal, ou seja, como chegamos na fórmula principal. Na segunda videoaula, trataremos sobre as mudanças na unidade de tempo, um assunto muito importante para todas as finanças corporativas, né? E outras aplicações. No final desta videoaula, deixarei o link para você acessar a segunda videoaula e continuar os estudos. Para calcular o montante em juros simples ou para encontrar o montante, você tem basicamente duas fórmulas. A fórmula principal, que é a fórmula geral, e a fórmula secundária. Na fórmula secundária, a gente precisa de apenas duas variáveis, o capital e os juros. Se você tiver o capital e os juros, soma os valores e encontra o montante. Já na fórmula principal, precisamos de mais variáveis. Aqui são 3 variáveis. Além do capital, precisamos da taxa de juros e do tempo. Não sabemos qual você irá utilizar ou qual iremos utilizar, depende muito do enunciado. Portanto, é importante que saibamos fazer, que tenhamos essas duas fórmulas em mente, tá bom? Uma observação que eu faço é com relação ao símbolo, né? A letrinha, veja que aqui a gente está usando o M e a letra C. O M pode ser também o valor futuro, que é o FV, e o capital pode ser também o PV. Isso depende muito da fonte que você está estudando. Um livro, por exemplo, vai depender do autor. Alguns autores preferem a simbologia MC e outros preferem valor futuro e PV. O importante é que você saiba que representa a mesma coisa, né? Tanto faz você fazer o uso do M ou do FV, capital ou PV. As terminologias são essas: os juros, com a letra J, o PV, que é o valor presente, o C é o capital, o valor futuro é o FV, o montante é a letra M. A taxa de juros é o Izinho e o número de períodos é o N. Um cuidado aqui é com relação à taxa de juros, a simbologia é o I, e o valor dos juros, a simbologia é a letra J. Vamos ao nosso primeiro enunciado. Aqui a gente vai tratar sobre o uso da fórmula principal. Um investidor aplicou 10 mil durante 5 meses a taxa de juros de 8% ao mês. Ele quer que a gente encontre aí o valor do montante. Isso é uma questão clássica de matemática financeira, onde ele dá o capital, a taxa e o tempo e pede para a gente encontrar o valor de resgate, o valor do montante. Vamos aqui aos dados. Olha, o capital, 10 mil, o tempo, 5 meses, que é o tempo da aplicação desse capital, a taxa de juros de 8% ao mês. Então, esse capital vai ficar aplicado durante 5 meses a uma taxa de juros de 8% ao mês e ele pede para que encontremos o valor do montante. Bom, a gente já pode usar aqui a fórmula principal, por quê? Porque a gente tem as 3 variáveis, ó, capital, taxa e tempo. Então, vamos substituir os valores aqui. Capital 10 mil, abro parênteses, repete 1, mais a taxa 0,08. Uma observação aqui, ó. A gente não usa 8% aqui dentro, tá bom? A gente usa a decimal. Isso quer dizer que a gente tem que transformar a porcentagem em decimal. E para fazer isso, a gente transforma em fração. 8% quer dizer 8%, dividindo, chegamos ao valor de 0,08, exatamente o valor que está aqui, vezes 5. Bom, aí aqui é uma questão de matemática agora, né? Eu tenho a multiplicação e tenho uma soma. Vou começar pela multiplicação. 5 vezes 0,08 dá 0,40, mais 1, 1,4. Vezes 10 mil, 14 mil. Está aí o montante. Encontramos o montante usando a fórmula principal ou a fórmula geral. Meus amigos, fiz questão de trazer o diagrama por ser muito comum em finanças corporativas, em análise de investimentos e também, sim, claro, em matemática financeira. Qual é a leitura disso aqui? Acompanhe o raciocínio. É feito o investimento hoje
representado pelo zero, a setinha para baixo, 10 mil. Essa seta para baixo indica saída de caixa, então esses 10 mil que representam o capital está saindo do caixa do investidor. Ele vai ficar durante 5 meses aplicado a uma taxa de 8% ao mês. Ao final dos 5 meses, ele irá produzir um montante de 14 mil. Bom, uma pergunta. Esse valor 14 mil, ele é o valor do ganho desse aplicador? Resposta é não. 14 mil é o valor de resgate. Dentro do montante, já tinha o seu capital, que era de 10 mil. O que ele vai ganhar aqui é a diferença entre 10 mil e os 14 mil. Ou seja, os juros obtidos seria 4 mil. Mas calma, essa não é a resposta. A resposta já está aqui, né? 14 mil. Apenas fiz aqui uma provocação para a gente compreender como que funciona os ganhos no mercado financeiro. Vamos à questão 2. Vamos tentar compreender como é que é formado, né, essa fórmula geral, essa fórmula principal. Vamos aqui enunciado. Ó. Aplicando um capital de 2 mil, a uma taxa de juros de 4% ao mês durante 3 meses, responde o que se pede. Na letra A ele diz, calcule o montante obtido em cada mês. Na letra B, ele quer que a gente calcule o montante acumulado no final do terceiro mês. Então, na letra A, ele pede para a gente calcular um montante por vez. O montante ao final do primeiro período, depois no final do segundo período, depois no final do terceiro período. E na letra B, ele pede para a gente calcular isso imediatamente. Tá bom? Vamos por partes. Vamos começar aqui pela letra A. Primeiro os dados, né? O que a gente tem aí? A gente tem um capital que vai ser aplicado, esse capital de 2 mil, ele vai ser aplicado durante 3 meses, a uma taxa de juros de 4% ao mês. Mais uma vez, a gente já pode fazer essa transformação aqui, sabendo que na fórmula não iremos usar a porcentagem, sim decimal. Então a gente já pode fazer isso de imediato. Então 4 por 100 vai dar 0,04. Vamos aqui para a resolução. Faremos aqui por linha. Então faremos primeiro o primeiro mês, depois o segundo mês e depois o terceiro mês. No primeiro mês, vamos usar aqui uma fórmula que é aquela fórmula secundária, né? Como é que a gente calcula o montante? A gente pode calcular o montante pensando assim, ó, capital mais os juros. Que é um capital? Capital ele já deu para a gente aqui, ó, 2 mil. Mas como encontrar os juros? Os juros, meus amigos, você encontra assim, ó, juros é igual ao capital vezes a taxa. A gente tem essa videoaula, eu vou deixar também o link no final desta videoaula para que você possa conferir como calcular juros, né, em juros simples. Então, quem é o capital? 2 mil. E a taxa? 0,04. Multiplicando por 2 mil, encontramos os juros de 80. Eu não vou me preocupar em fazer um juros para cada período, porque estamos em juros simples. E em juros simples, a taxa de juros incide sobre a mesma base. Então, sempre vai ser, nesse caso aqui, 4% de 2 mil. 4% de 2 mil para todos os períodos. Aqui tem 3, mas se tivesse 10 períodos, para os 10 períodos. Tá bom? Então, ó, achamos aqui 80. 2 mil, que é o capital, mais 80. No final do primeiro período, temos um montante de 2.080. Vamos agora para o segundo mês? Me acompanhe. Então, o segundo mês aqui, ó, montante do segundo mês é igual ao capital mais 2 juros. Por que 2 juros, professor? Porque eu tenho juros do primeiro mês e tenho juros do segundo mês. Então, capital aqui 2 mil, mais 80, mais 80. Isso vai dar um montante de 2.160. O que representa 2.160? O montante que ele irá resgatar, se ele tiver de resgatar, no segundo período. Tá bom? Vamos para o terceiro mês. Montante do terceiro mês é igual ao capital mais juros, juros e juros. Eu tenho 3 juros. Por quê? Porque eu tenho juros do primeiro mês, os juros do segundo mês e os juros do terceiro mês. Então, olha aí, 2 mil mais 80, mais 80, mais 80. Encontramos aqui um montante de 2.240. Tá aí, meus amigos, feito a conta do montante para cada período, conforme ele pediu aqui no enunciado. Veja que ele diz, calcule o montante obtido em cada mês. Aqui é o montante obtido no primeiro mês, final do primeiro mês, final do segundo mês e final do terceiro mês. Aqui
gostaria um pouco de sua atenção para a gente perceber como é que a gente chega, melhor dizendo, na fórmula principal. Veja, vamos aqui acompanhar por linha. No primeiro mês, temos isso aqui, né? Montante 1, ou seja, o montante do primeiro mês é igual ao capital mais os juros. Montante é igual ao capital mais 1 juros. Né? Diferente do segundo mês, que a gente conta 2 juros. E no terceiro mês, 3 juros. E se fosse no 10º mês, 10 juros. Tá bom? Então vamos abrir aqui essa fórmula. Juros. Como é que a gente calcula os juros? Fizemos no slide anterior. Capital vezes taxa. E aqui para o segundo período, 2 vezes capital vezes taxa. Tá vendo 2 aqui, ó? Os juros, apenas substituir por capital vezes taxa. No terceiro período, então eu tenho 3 vezes capital vezes taxa. Vamos aqui para cima. Capital mais capital vezes I. Como eu tenho um capital nos 2 membros, eu posso colocá-lo em evidência. Então ele fica aqui em evidência, ó. Então C dividido por C, 1 mais, que é esse mais aqui, ó. C dividido por C vai ficar apenas I. Exatamente fica I aqui. Eu estou inserindo 1 aqui apenas para vocês acompanharem o raciocínio. 1, 2 e 3. Tá certo? Mas eu não precisaria colocar esse 1 aí. Nem tampouco aqui, ó. Só estou inserindo para que você possa acompanhar o raciocínio. 1, 2, 3. Tá bom? Olha aqui, ó. Mais uma vez, colocando em evidência o C. C dividido por C vai dar 1. É esse 1 aqui dentro do parênteses, ó. Mais, é esse mais aqui, ó. Mais. Capital, 2 vezes C vezes I dividido por C, cortaria o C com esse C, sobraria 2I. É exatamente o que ficou aqui dentro. Se você não entendeu ainda, vamos aqui para o montante 3. Capital mais 3 vezes capital vezes taxa. Colocando o C em evidência, dividindo o C por C, sobra 1, mais, que é esse mais aqui, 3 vezes C vezes I, dividido por C, corta C com C, sobra 3I. Sobrando aqui 3I, sobrando aqui 2I, sobrando aqui 1I. Quer dizer, se isso aqui fosse 10 períodos, ficaria igual a C vezes 1 mais 10I. Então, chegamos aqui praticamente na fórmula geral. Veja como é bem semelhante. Se eu quiser encontrar no segundo período, eu coloco no lugar do N o 2. Se eu quiser encontrar o montante no terceiro período, eu coloco no lugar do N o 3. Se fosse 10, usaria 10 aqui. Tá bom? Essa aqui, pessoal, é a fórmula geral. A partir desse exemplo simples, a gente pode compreender como se chegou na fórmula geral. Tá bom? Então, a gente não precisa mais, com a fórmula geral, fazer um cálculo para cada um. Porque imagina isso aqui tivesse 30 períodos, 40 períodos. Imagina o tempo que a gente não levaria para resolver. Então, aí vem a fórmula geral. A gente só substitui aqui 30 no lugar do N e vai e faz a continha. Tá bom? Vamos continuar a resolução? Olha, na letra B, ele diz, calcule o montante acumulado no final do terceiro mês. Pronto, aqui a gente já pode fazer mais rápido usando a fórmula geral. Vamos perceber que no lugar do N a gente coloca quem? O 3. Capital 2.000, 1 repete, mais a taxa 0,04 vezes 3. Novamente, entre a multiplicação e a soma, a gente multiplica primeiro, dá 0,12, depois soma com 1, que dá 1,12. Vezes 2.000, 2.240. Pergunta, 2.240 é o ganho? Resposta não. 2.240 é o valor de resgate. Para saber o ganho, eu teria que subtrair 2.240 do valor que foi investido, 2.000. Ou seja, o ganho aqui seria 240, que seria o valor do juros. Bom, 2.000 aqui, ele é aplicado, então setinha voltada para baixo, hoje, no tempo zero. Vai ser aplicado durante 3 meses a uma taxa de 4% ao mês. Irá produzir um montante de 2.240. Então, no final de 3 meses, o investidor vai resgatar 2.240. Esse é o valor de resgate. Novamente, se ele quiser saber quanto foi que ele ganhou, vai ter que subtrair do capital, porque dentro do montante já tem o capital dele aí, né? Que é 2.000.
portanto o ganho seria novamente 240. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui, vou deixar o link para as outras videoaulas para que você possa continuar os estudos. Um abraço e até a próxima videoaula.